Você tem a sensação de que a sua vida não sai do lugar, de que você não é bom o suficiente, de que você nunca vai conseguir atingir os seus objetivos? Isso pode ser um sinal de autossabotagem. Oi, gente! Boa tarde! Meu nome é Helena Vicente, eu sou psicóloga clínica e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre autossabotagem. Será que você tem se sabotado e não tem consciência disso? A autossabotagem, ela funciona como um mecanismo de defesa, mas ao invés de se defender no sentido de se proteger, você acaba fazendo com que isso atrapalhe a sua vida. Esse mecanismo de defesa que seria para te proteger, ele vai acabar te prejudicando. A autossabotagem é um dos motivos que impedem as pessoas de atingirem os objetivos dela. Alguns exemplos de autossabotagem. A pessoa se compara frequentemente com outra de forma negativa, pensando que a pessoa já conseguiu, eu nunca vou conseguir, a pessoa já está num cargo que ela sempre desejou, mas isso para mim não é possível, eu nunca vou conseguir atingir meus objetivos. Fica se comparando no sentido aí de ir se diminuindo, sabe? Se comparando negativamente com o outro é sempre melhor e você é sempre incapaz. A pessoa assume que ela é impotente, então ela nem se coloca em nenhuma situação aí, porque ela já sente que ela não é boa, que ela não vai conseguir, que ela é impotente frente aos desafios, então ela nem tenta fazer o que ela tem vontade, porque ela já carrega aí essa sensação de impotência. E também a pessoa projeta negativamente o que as pessoas pensam sobre ela. Então ela pode pensar, fulano pensa que eu sou burro, fulano pensa que eu sou inútil, mas na verdade isso é só uma projeção do que ela sente sobre si mesma, ela projeta nos outros. Então são os outros que pensam que ela é burra, que pensam que ela é inútil, não é ela mesma. Só que na verdade é ela que tem esse julgamento acerca de si mesma. Só que ela projeta no outro porque tem uma distância aí segura, né? Agora vamos desmembrar a palavra autossabotagem, né? Sabotagem. O que é isso, né? Sabotar é o ato da gente prejudicar alguma coisa. Então, é o ato aí de prejudicar, de dificultar alguma tarefa, de tornar difícil, né? E auto, a palavra por si só já diz que se refere a si mesmo. Então, autossabotagem é o ato de agir contra si mesmo. Mas quem em sã consciência faria isso, né? Quem gostaria de atrapalhar os próprios projetos, a própria vida? Ninguém faz isso de forma consciente. Mas o que acontece? Isso é um processo inconsciente. A gente se coloca em ciclos de autossabotagem sem nem perceber. Por isso que é um problema tão sério, porque as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo com a própria vida, né? Elas não têm noção que elas estão se sabotando. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto, buscar conhecimento, porque às vezes a gente pode estar num lugar muito insatisfeito e a gente não consegue sair disso. A gente está num ciclo aí de autossabotagem. E como é que surge esse problema? De onde que vem? A autossabotagem, ela pode ter raízes aí na infância e na adolescência. Então, por exemplo, se você escutou uma crítica de um parente muito próximo, de uma pessoa muito admirada por você, um pai, uma mãe, um tio, um primo, né? Uma pessoa que você admirava, que um dia te fez uma crítica, mesmo de forma não intencional. Essa pessoa falou, por exemplo, que você é muito tímida. Um exemplo bem clássico. Essa menina é muito tímida, ela tem dificuldade de falar com as pessoas. Você pode ter ouvido aquela crítica e você pode ter tomado aquilo como uma verdade absoluta, como se aquilo fosse sua característica legítima. Você é a menina tímida. Na infância, tudo que a gente escuta tem um peso aí muito grande, porque a gente não tem a nossa estrutura psíquica completamente formada, a gente está em formação, né? Então, os outros fazem o que a gente é, os outros que vão ir reafirmando, ir estimulando as nossas características. Então, se alguém fala, eu sou isso, né? E a gente acaba carregando esses rótulos pela vida toda de forma inconsciente. Então, no futuro aí, né, essa criança que ouviu que era muito tímida, ela vai crescer, talvez ela deseje ser professora, talvez ela deseje trabalhar com o público, né? Só que ela não se coloca nesse lugar, porque ela carrega essa ideia inconsciente. Eu sou muito tímida, né? Foi me dado esse rótulo, então eu não posso me colocar aí pra falar em público, pra ensinar, porque eu tô carregando isso. Algumas formas de autossabotagem. Algumas formas clássicas, né? Porque o que acontece? Cada pessoa se sabota de uma forma, né? A autossabotagem tem vários sintomas, mas cada pessoa vai fazer de uma forma própria, né? Subjetiva. Então, eu tô trazendo aqui alguns exemplos clássicos pra gente ir entendendo esse problema, né? Vitimização.
A pessoa que se sabota, ela se coloca aí num papel de vítima e não consegue sair desse papel. Então, ela tá frequentemente aí se justificando porque a vida é muito difícil, porque nada dá certo pra ela. E ela se coloca nesse papel de vítima porque é muito difícil pra ela se responsabilizar pela vida, se responsabilizar pelas escolhas que ela tem tomado. Então, ela se coloca aí nesse papel de vítima. Também a gente tem a negação, que é o fato da pessoa negar o que ela deseja. Naquele sentido de, eu nem quero um cargo tão grande nessa empresa, ou eu nem quero ganhar tanto dinheiro assim, ou eu nem quero, enfim, coisas que poderiam ser grandes. Ela nem quer isso, sabe? Mas na verdade, ela deseja aquilo, só que ela tem medo de chegar nesse lugar. Então, ela fica aí nesse movimento de negação. Ela não deseja aquilo, só que no fundo ela deseja. A pessoa se culpa constantemente. Então, é muito difícil de lidar com as críticas das outras pessoas. Então, ela mesma faz isso por si só. Ela se critica constantemente. O que ela faz nunca é bom pra ela. Ela tá sempre nesse movimento aí de se culpar, de se colocar pra baixo mesmo. A procrastinação. Procrastinação é um exemplo clássico da autossabotagem. Então, a pessoa que procrastina, ela vai deixando as tarefas para depois, porque lidar com algumas tarefas pode despertar nela uma sensação muito difícil dela se sentir impotente, dela se sentir incapaz. Então, para não acessar essas sensações que ela tem sobre si, ela vai deixando as tarefas para depois, até que ela seja obrigada realmente a fazer. Mas a procrastinação também é um exemplo clássico de autossabotagem. Inconstância. É muito comum que uma pessoa que se sabote muito, ela comece muitos projetos e não termine nenhum. Então, ela tem muitas ideias, né? Muito criativa, começa várias coisas, mas não consegue dar andamento, acaba desistindo. Isso vai fazer com que ela se proteja tanto do fracasso, de que esses projetos não deem certo, mas também do sucesso. Isso pode até parecer irônico, né? Por que medo do sucesso? Por que não atingir o sucesso? Mas atingir o sucesso também traz uma carga aí de responsabilidade, né? Quando a gente vai subindo aí na vida, tendo mais responsabilidade, mais sucesso, o nosso compromisso vai aumentando. E pro autossabotador é muito difícil, né? Porque ele não acredita em si mesmo, então ele tem medo desse lugar de sucesso. Por isso que ele fica aí experimentando esses sintomas de autossabotagem, né? Porque chegar nesse lugar de sucesso, de responsabilidade, é muito difícil. E o medo? O medo é muito comum de quem se sabota. Todas as pessoas sentem o medo, né? É comum ter medo de situações novas, mas o medo do autossabotador, ele é paralisante. Então, a pessoa nem se coloca aí, nem experimenta nenhum desafio, porque tem muito medo. Aí esse medo engloba várias situações, que é o medo de não conseguir, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de atingir o sucesso e ter aquela fantasia, né, aquela ideia de que eu não sou bom o suficiente, as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa. Então isso também é bem comum, esse pensamento de quem se sabota. E como identificar a autossabotagem, né? Como eu falei durante o vídeo, como é um processo inconsciente, é muito difícil identificar quando a gente está fazendo isso. Por isso que é muito importante a gente ficar atento ao que a gente deseja e quais são os obstáculos que a gente coloca entre a gente e o que a gente deseja. O que a gente coloca ali no meio para não atingir esse desejo, sabe? Por exemplo, se o seu sonho é entrar em um curso da faculdade específico, mas aí você fica colocando obstáculos, que a faculdade é muito longe, o curso é muito caro, eu preciso trabalhar nesse horário, e você nem tenta achar, enfim, uma graduação que seja no horário que você tem disponível, ou como você iria para a faculdade mesmo ela sendo longe, os obstáculos acabam sendo maior do que o sonho. Isso é comum de quem se sabota. Acaba que os obstáculos, eles tomam proporções muito maiores do que o desejo. E o que fazer para eliminar, né, os sintomas da autossabotagem? Como é um processo muito difícil, né, é difícil identificar se você está se sabotando ou não, é difícil identificar se a gente está num processo de autossabotagem. Então, para a gente poder eliminar isso, é muito importante que a gente busque cada vez mais conhecimento sobre esse assunto, que a gente busque se conhecer, né? Começar a se questionar, tá, mas por que é tão difícil para mim? Por que eu me sinto assim, sabe? Começar a investigar mesmo aí como é que funciona a autossabotagem para você.
e buscar psicoterapia. Não tem como eu fazer esse vídeo falando sobre autossabotagem sem falar sobre psicoterapia. No processo terapêutico que a gente vai tendo mais consciência, vai falando sobre os nossos desejos, sobre as situações que vão acontecendo ali que impedem a gente de conseguir alguma coisa. Então, é em processo de psicoterapia que a gente vai tendo mais conhecimento sobre nós mesmos e vai entendendo que a gente tá aí se sabotando e por que a gente tá se sabotando, né? De onde é que vem essas ideias que a gente tem sobre nós, que a gente não é competente, enfim, que a gente não é bom o suficiente pra estar em determinado lugar. Então, em processo de psicoterapia é a melhor forma de entender e de sair desses ciclos de autossabotagem. E para ajudar, eu desenvolvi um e-book chamado Lidando com a Autossabotagem. Nesse e-book, eu listei o que é autossabotagem, como identificar a autossabotagem para você entender se você está se sabotando, 10 formas de lidar com esse problema e também trouxe questões norteadoras, não só para te ajudar com relação à autossabotagem, mas também para te ajudar com relação ao seu autoconhecimento. Então, nesse e-book eu juntei aí todo o meu conhecimento, fiz muita pesquisa acerca desse tema, que, como eu falei, é um tema muito importante para mim. Eu montei aí uma estrutura bem interessante que pode te ajudar a entender esse problema, a entender se você está dentro de ciclos de autossabotagem e como lidar com isso, né? Então, eu vou deixar o link do e-book na descrição, também vou deixar um comentário fixado para ajudar a encontrar. Se você tiver interesse, você pode pesquisar mais sobre o meu e-book e, se fizer sentido, você adquire, que pode te ajudar. Então, gente, esse era o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês a entenderem sobre o processo de autossabotagem, sobre esses sintomas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal para me ajudar a continuar crescendo aqui nessa plataforma. E fico muito feliz de você ter assistido até o final. Se você se identificou com algum sintoma, né, e deseja deixar um comentário, pode escrever aqui embaixo para mim, que para mim vai ser um prazer ler aí o que você achou desse vídeo. Me siga no Instagram para mais conteúdos. Lá eu falo muito sobre autossabotagem e sobre outras questões também que pode te ajudar, não só com isso, mas com outras questões emocionais. Então me siga no Instagram e até o próximo vídeo.